Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Itamar. Estamos de volta à nossa aula de auditoria, né? Agora com a aula 3 e 4. Vamos começar pelos tipos de auditoria, né? Mas primeiramente vamos ver como é que tá aqui vocês aqui, né? Atividades. Não esqueça de postar atividades, portfólios. Ninguém mandou nenhuma atividade ainda, né? Não vamos deixar para a última hora, tá, pessoal? Vamos enviar a atividade, senão depois fica corrida, hein? Vamos voltar aqui a nossa aulinha, é isso aí. Então vamos lá, tipos de auditoria. Então existem dois tipos de auditoria, auditoria externa e auditoria interna, né? Então que a gente coloca a externa como independente, a interna é dentro da empresa, né? Ou seja, um departamento da empresa onde tem os funcionários ali da área de auditoria, ou só um funcionário, né, dependendo do porte da empresa, onde ele vai fazer a auditoria dentro da empresa. E a externa, quando a empresa contrata uma empresa de auditoria ou um profissional de auditoria, né, que vai ali fazer a auditoria das suas demonstrações contábeis, né. Vamos iniciar um pouquinho sobre a auditoria externa, tá? Depois a gente diferencia as duas, tá? Que é o que a gente vai trabalhar, que é o nosso foco, né? A auditoria externa, que é a auditoria das demonstrações contábeis. Mas falando de demonstrações, quais são as demonstrações obrigatórias por lei? Segundo a Lei 6.404, né? Quando eu falo Lei 6.404, é interessante vocês entrarem ali no Google ou fazer o download da lei, baixar lá, né, no site do Planalto, né? Fazer o download e ter essa lei para vocês aí, para sempre estar pesquisando. Ou se você tem acesso normal à internet, sempre está pesquisando lá. Então, no artigo 176, ali nós temos as demonstrações obrigatórias por lei, tá? Então, as empresas de grande porte, né, são obrigatórias a entregar balanço patrimonial, demonstração do lucros ou prejuízos acumulados, né, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado, né? Aí eu pergunto a vocês, vocês sabem elaborar essas demonstrações? Vocês sabem fazer essas demonstrações? Talvez nesse momento, né, que é o quinto semestre, vocês devem ter aprendido pelo menos. Devem saber fazer. Quando eu falo saber fazer, não é só dividir o que é bens, direitos das obrigações. Primeiro eu coloco o estoque, depois não. A demonstração tem uma ordem. Tem uma ordem de classificação, essa ordem ela está na Lei 6.404 e ela também está nas normas brasileiras de contabilidade. Então tem que saber fazer na ordem e classificar corretamente. Então sabem fazer? Sabem fazer o balanço? Sabem fazer a DRE? Sabem fazer a DLPA? Sabem fazer a DFC? Sabe fazer a DVA? O auditor tem que saber elaborar essas demonstrações e, além de tudo isso, saber fazer contabilidade, tem que ser um especialista, né? Aqui em vermelhinho, existem demonstrações que são de cunho facultativos, né? A DMPL, apesar que a Lei 6.404 dispensa quem faz a DMPL, demonstração da mutação do patrimônio líquido, de fazer a DLPA, porque a DLPA já está aqui dentro, ó, ela entra aqui dentro. Então, quem faz a DMPL não precisa fazer a DLPA, tá? Mas são de cunho facultativo. As obrigatórias são essas aqui, ó. Essas estão aqui, balanço, DLPA, DRE, DFC, DVA. Então, DMPL e DOAR, né, demonstração da origem e aplicação de recursos, são de cunho facultativo. Lembrando que todas as demonstrações, depois publicadas, nós temos também as notas explicativas. Então, a gente vai ali vai conter nas notas explicativas aquilo que nós não conseguimos demonstrar, apresentar através das demonstrações, tá? Não é da minha matéria cobrar, como vocês devem fazer o balanço, a DRE, a DFC, a DVA, mas vocês vão ter outras disciplinas que vai cobrar isso de vocês, tá? Em auditoria 2 eu dou um trabalhinho para fazer das demonstrações, que daí sim eu vou ver se vocês sabem fazer, tá? Mas nesse momento eu não cobro elas, tá bom? Falando agora um pouquinho de auditoria interna, né? Então, o controle interno. O que é o controle interno? São normas criadas pela empresa, ferramentas que a empresa tem para proteger o seu patrimônio. Tocou meu celular aqui. Para proteger o patrimônio da empresa, né? E o que é o patrimônio? Controlar o que? Os seus bens, direitos e obrigações. Então, o controle interno, ele vai fazer o quê? Reger as informações contábeis, as informações financeiras e as informações operacionais dentro da empresa. Como que nós vamos proteger as informações contábeis? De que modo que eu vou preparar esse controle interno
que as informações geradas por cada departamento de venda, faturamento ali, né, compras, financeiro, marketing, e cada departamento ali gerou informação contábil e essa informação chega de maneira correta ao departamento contábil. Então eu vou fazer amarrações do sistema e proteger ele de tal maneira que essa informação chegue o mais correta possível, tá? Sim, pode acontecer erros, tá? O ser humano é repleto de falhas, não é uma máquina, né? Então pode acontecer erro. O que a gente tem que fazer? Criar ferramentas para proteger essa informação contábil. Temos também que criar ferramentas dentro do controle interno para proteger as informações financeiras, para que meu caixa esteja correto, os valores ali corretos, o banco correto, contas a receber correto e o contas a pagar correto. E informações operacionais, então a nossa parte operacional, como que eu vou proteger meu estoque, tá? Como que eu vou proteger o meu bem do ativo mobilizado, como que eu vou proteger o meu dinheiro em caixa, tá? Como que eu vou proteger os meus bens e direitos dentro das operações da empresa, tá? E aqui vem o controle interno. O que eu tenho que fazer para proteger essas informações? Primeiro, acesso aos ativos. Eu tenho que proteger os acessos aos ativos. Quem pode entrar dentro do estoque? Quem pode ter acesso ao caixa? Quem pode ter acesso ao banco da empresa? Quem pode fazer lançamentos financeiros na empresa? Então, só acesso aos nossos ativos, né? Quem tem acesso ao meu ativo mobilizado? Quem tem acesso? A empresa tem uma TV lá que está dentro do estoque. Está lá jogado. Quem tem acesso a isso? Qualquer um pode ir lá pegar, usar, tá? Então a empresa tem que criar ferramentas, né, para proteger esses ativos dela. Segregação de função, isso acontece muito na empresa. O que é uma segregação de função? É aquele severino. É o severino, aquele que faz tudo dentro da empresa. Para o controle interno, cada pessoa tem que ter a sua função, para que não tenha acúmulo de função e não tenha como um conferir o outro, tá? Vamos dar um exemplo. Quem está dentro do estoque só trabalha com estoque, ele é responsável por estoque. Ele não pode fazer venda, ele não pode ter acesso ao caixa, tá bom? Ele é só do estoque. Quem trabalha em venda só faz venda. Ele não pode entrar dentro do estoque e pegar uma mercadoria, porque é um acesso restrito. Então ele não é parte do estoque, então ele não pode ter acesso ao estoque. Quem está no caixa não pode... perdão. Olá aí, professor. Quem está no caixa não pode ter outras funções. E também não pode um vendedor, o caixa não está ali, eu tenho acesso, vou lá, recebo a venda, ali faço a baixa e pronto. Não, como que eu vou cobrar do caixa se tiver falta de dinheiro no caixa, se qualquer um tem acesso a esse caixa, né? Então por isso que tem a segregação de função. Confronto dos ativos aos registros. O que a empresa faz? Qual os mecanismos que ela utiliza para confrontar os seus ativos com os registros? De quanto em quanto tempo ela faz um levantamento do seu estoque? De quanto em quanto tempo ela faz um levantamento do seu ativo imobilizado? Como que ela faz a confirmação com seus terceiros? Se realmente nós devemos realmente para aqueles fornecedores? Se realmente aquele direito que está ali, o nosso contas a receber, né? As nossas vendas a prazo são reais, se já não recebemos e não foi baixado, tá? Como que ela faz para proteger o seu dinheiro em caixa? Como que é feita essa contagem? Ela é diária, ao fechamento, o responsável pelo caixa, ele assina o boletim de caixa com conferência, passa isso para o financeiro, né? Como que ela faz para proteger os seus bens, tá? Com que tipo de confronto? A contagem de estoque. Quanto mais vezes, melhor. Existem vários mecanismos. Tem empresas que adotam tudo que vendeu no dia anterior, faz-se a contagem no próximo dia. E se faz uma contagem a cada 30 dias, geral. Tá? Amarrações de sistema, de tal maneira que o sistema está amarrado. Professor, mas como assim? Chega uma nota de compra, que eu comprei mercadoria, chega essa compra lá no estoque. O responsável do estoque pode receber? Não. Ele tem que verificar no sistema da empresa se existe uma ordem de compra. Isso é uma amarração. Então ele não pode receber qualquer mercadoria. Então lá no sistema existe uma ordem de compra. Ele vai pegar essa ordem de compra e vai verificar se está igual à nota da mercadoria. Tá? A ordem de compra, como surgiu? Surgiu de uma necessidade. Quem que autorizou? Foi feita a licitação? Foi feitas as cotações? Produtos mais baratos? Melhor condição financeira? Isso é amarração de sistema. Quem tem acesso ao que dentro do sistema da empresa? O dinheiro que entra no caixa, já é feito todos os lançamentos? Está correto?
O caixa, ele pode pagar o quê? O que o caixa pode pagar? Tem um limite? Tem que estar autorizado? Tem que estar no sistema já liberado? Isso são amarrações de sistema. Tudo isso tem que constar dentro do controle interno da empresa, tá? O que a empresa puder fazer para melhorar e certificar que esse controle interno realmente vai proteger o seu patrimônio, é melhor para ela. Ok? Aqui, agora falando de auditoria interna e externa, né? Então aqui nós temos um quadrinho falando da diferença, tá? Auditor interno, ele é empregado da empresa. Então ele é empregado da empresa. O auditor externo não pode ter vínculo com a empresa, tá? Aqui fala em vínculo empregatício, ô louco, você não conseguiu ler? Empregatício. Não pode ter vínculo e nenhum outro vínculo, tá, pessoal? Menor grau de independência, ou seja, ele é funcionário da empresa, então ele não é tão independente, porque ele responde a alguém, ao gerente, ao administrador, ao sócio da empresa, dependendo da empresa, tá? Maior grau de independência, auditor externo, porque ele não responde a ninguém. Ele vai lá com o objetivo de fazer auditoria. O celular aqui já tocou de novo. Vai lá com o objetivo de fazer auditoria sem responder a ninguém, sem ajudar ninguém. Ele vai lá para mostrar a realidade. Se as demonstrações contábeis refletem a realidade, tá? Executa a auditoria contábil, né, e operacional. Já o auditor externo, a gente só vai ver a auditoria contábil. Ele só vai analisar as demonstrações contábeis se reflete a realidade, né? Mas como que é isso? O auditor interno chega na empresa, chegou lá na empresa, lá tal, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, o auditor externo, ele vai dar uma olhada no controle interno da empresa. Então a empresa tem um manual lá, um livro de rotinas de trabalho que representa o seu controle interno. Ele vai lá, lê esse manual, né? E verifica se esse manual realmente é adequado. Leu lá, é adequado. O que o auditor externo vai fazer? Ele vai verificar se aquele manual está sendo colocado em prática. Aí ele vai visitar cada departamento, vai passar lá um tempo lá, verificando o que cada pessoa daquele departamento faz, para ver se realmente aquilo que está no manual ali bonitinho, bem escrito, né, que está ali bem colocado, está sendo colocado em prática, tá? Aí depois disso que ele vai começar a fazer as práticas de auditoria, tá? Aí aqui nós temos aqui, ó, principais objetivos do auditor interno. Verificar se as normas internas estão sendo seguidas, que é o controle interno, tá? Verificar a necessidade de aprimorar as normas, né, internas. Então verifica se há necessidade de aprimorar, porque alguma norma aqui está deixando escapar alguma coisa, tá? Verificar a necessidade de novas normas internas, se precisa novas normas internas ali para controlar o patrimônio da empresa. Efetuar a auditoria das diversas áreas das demonstrações em áreas operacionais, tá? Então, em todas as áreas, tá? Vendas, compras, marketing, financeiro, ali o caixa, estoque, tá bom? Maior volume de teste. O que é maior volume de teste? Ele vai poder fazer mais verificações. Uma que ele é empregado da empresa, está ali trabalhando todos os dias, né? Já o auditor externo, né? Aqui a gente colocou que ele é um maior grau de dependência, executa apenas auditoria contábil. O principal objetivo é um parecer, então, ou seja, a opinião dele sobre as demonstrações contábeis. Se elas realmente refletem, ou seja, aquilo que está ali de valor nas demonstrações é a realidade da empresa naquele momento, tá? No sentido de verificar se elas refletem adequadamente a posição patrimonial, balanço patrimonial, financeira, tá? Da nossa DRE, resultado das operações, tá? Ok? Aqui é nossa DRE, lucros ou prejuízo acumulado, fluxo de caixa e o valor adicionado da empresa examinada. Então, ele verifica se todas as demonstrações obrigatórias refletem a realidade da empresa. Também se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e esses princípios foram aplicados uniformemente, ou seja, do início ao fim ali naquele período, tá? Beleza. Então ele tem menor volume de testes, já que o auditor externo está interessado em erros que individualmente ou cumulativamente possam alterar de maneira substancial. O que é isso substancial, pessoal? Às vezes há um erro lá, há um rapaz lá do faturamento esqueceu de lançar uma nota de bonificação. Esqueceu de lançar lá uma nota de R$1.000. No universo aí de, sei lá, 500 milhões, uma nota de bonificação de R$1.000, ou seja, não vai alterar significativamente, com significado, né,
a demonstração contábil, tá? Então por isso que a gente fala assim, ó, individualmente ou cumulativamente posso alterar de maneira substancial. Então tem que ser alguma coisa bem agressiva, tá? As informações das demonstrações contábeis. Então ó, vai acontecer erros, porque é humano. Então se esse erro aí alterou de maneira substancial, aí sim o auditor deve colocar em seu parecer. Fora isso, não, tá? Beleza? Entenderam aqui a diferença entre auditoria interna e auditoria externa? Aqui, o que leva uma empresa a contratar um auditor externo? Mas o que leva a empresa? Primeiramente, o sócio, sim. O sócio ele pode pedir, né? Então vamos dizer que tem uma empresa aí que um sócio é de uma região X e o outro mora lá em São Paulo. Vamos dizer que um sócio aqui, a empresa é instalada em Mato Grosso do Sul, um sócio aqui de Mato Grosso do Sul, um sócio é lá de São Paulo, né? Então, um desses sócios aí, o sócio de São Paulo que só investiu, né, com dinheiro, ele pode solicitar a auditoria externa, pode solicitar. Isso pode estar colocado em contrato ou estatuto social ali da empresa e solicitar a auditoria externa. Uma que ele só investiu e só está tirando os lucros, não está aqui acompanhando, né, verificando se tem funcionário fantasma dentro da empresa, né, está vendo se não está sendo lesado. Então, ele pode exigir. Fornecedores também pode exigir, tá? Então, o fornecedor para liberar X limite de crédito lá de compras a prazo, ele pode exigir que a empresa tenha auditoria externa, tá? Bancos também para liberar, tá? Um volume de dinheiro lá, crédito, também pode exigir que essa empresa tenha auditoria externa, tá? E também obrigação legal, né? A empresa pode ser obrigatória dependendo aí do seu faturamento, né? Ou do seu patrimônio, né? Ela pode ser obrigada a ter também auditoria externa, tá? Então vamos ver o que traz aqui a nossa apostila. Os principais motivos que levam uma empresa a contratar um auditor externo ou independente são os seguintes. Obrigação legal. A auditoria contábil é aplicada a companhias abertas, né? Sociedades de empresas que integram o sistema de distribuição lá, ou seja, empresas que têm ações no mercado, tá? Também terão que as demonstrações auditadas regularmente as empresas que faturem mais de 300 milhões ou possuam ativo superior a 240 milhões, né? Isso aqui está na Lei 11.638 de 2007. Eu peguei e tinha baixado ela aqui, ó. Aplica-se a sociedade de grande porte, é obrigatória auditoria independente, então vamos lá. Que tenha controle comum, ativo superior a 240 milhões e faturamento superior, receita bruta, né? Faturamento a 300 milhões. Então tá aqui na lei. Então tá certinho aqui, tá conforme a lei, tá bom? Ela também pode pedir como medida de controle interno, que daí um sócio pede, tá? Tomada por um acionista, um proprietário ou administrador da empresa, imposição de um banco, tá? Um banco pode, aquilo que eu falei, imposição de um fornecedor, e a fim de atender a exigência do próprio estatuto, que daí os sócios mesmo já colocaram em estatuto exigir, tá? Então o sócio, o proprietário, o administrador, que tem a sociedade aí em conjunto com o outro, em algum momento se ele achar que ele está sendo lesado, tal, ou para verificação, né, se está tudo ok, ele pode exigir sim que tenha auditoria externa. Beleza, pessoal? Aqui nós findamos aqui a nossa aula 3.